Essa reportagem vai mostrar duas coisas. Primeiro, se o piso está molhado, tem de haver aquela placa piso molhado. E segundo, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que funciona no Brasil. Se o consumidor for atrás dos seus direitos, funciona. A Bem-Vindos TV traz para vocês hoje, nesse quadro no qual comentamos decisões judiciais, o caso da Adriana Lima Chaves, lá do Ceará. A Adriana é uma servidora pública que está processando, na verdade ela processou o Shopping Center Iguatemi Sociedade Anônima por uma situação que causou a ela um constrangimento, causou um prejuízo e poderia ser facilmente evitada. E gerou uma indenização que vocês vão acompanhar aí e aprender os seus direitos. Vamos lá. Eu estou com a petição inicial por parte da Adriana, estou com a contestação por parte do Shopping Iguatemi e a decisão judicial. Vocês também vão assistir junto comigo a audiência de instrução e julgamento. Pois bem, consta nos fatos que no dia 30 de 4 de 2022, a autora, por volta das 17 horas, estava em um dos corredores do Shopping Iguatemi. Neste local havia um sorvete derramado no chão, espalhando-se quase de uma ponta a outra. Aí você vai lembrar o porquê de eu ter dito que a placa piso molhado é necessária e evitaria que esse shopping aqui tivesse de pagar a indenização. Apesar de não haver nenhuma equipe de limpeza na área, nem qualquer aviso, então aquela plaquinha, né? A autora percebeu o líquido e tentou esquivar. Infelizmente, não foi possível esquivar totalmente do sorvete, vindo a requerente cair de joelhos no chão do shopping. Com a queda, foi atendida pelos socorristas do shopping. No local, fizeram curativos no corte sofridos e liberaram a autora. Então ela caiu de joelhos, teve um corte ali que parecia ser superficial, foi socorrida pelos socorristas do próprio shopping e liberada. No dia seguinte, já em casa, a autora não conseguia se deslocar sem dor, necessitando chamar uma ambulância para lhe levar ao hospital. Ressalta-se aqui que a autora mora sozinha com seus 2 filhos menores de idade, portanto incapacitados a conduzirem a mãe, sendo reduzidos, infelizmente, a espectadores das dores. No hospital, o que vocês imaginam? Uma pessoa escorrega em um sorvete que está derretido, cai de joelhos. Vocês aí que acompanham a Ronda do Consumidor, que também são da área da saúde, sejam enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas ou médicos. Fratura de patela, não é isso? É o que a gente vai imaginar imediatamente. E é exatamente o que aconteceu com a senhora Adriana. No hospital, foi detectada a fratura na patela do joelho em decorrência da queda. Como orientação médica, foi necessário repouso e sessões de fisioterapia. Você que não é da área da saúde, pode perguntar, bem, o que é patela? Patela é um osso que ele tem um formato de disco, que ele fica aqui na articulação do joelho, fazendo então, ele está entre o fêmur e a tíbia. Então é um osso de formato discal, que está ali na articulação do joelho. Quando você cai de joelho, tem um grande risco de fraturar a patela. Tá ok, então vamos lá. Ela necessitou então, como orientação médica, repouso e sessões de fisioterapia. Temos os laudos médicos, que ela foi ao médico, está tudo aqui no processo. As sequelas do acidente causaram diversos transtornos à autora, como dificuldade para realizar o próprio asseio, conseguir se levantar sozinha da cama, conseguir se deslocar, poder deixar os filhos na escola, poder visitar os seus parentes como de costume. Em razão dessas sequelas, foi necessária a contratação de uma cuidadora conforme recibo e anexo. Ela gastou mais de R$4.000 também contratando uma cuidadora para auxiliá-la ali nas tarefas. Além de todo esse transtorno, ainda será necessária a cirurgia para recuperação total da fratura, uma artroscopia, que chama na especialidade médica ortopedia. É uma artroscopia que ela vai necessitar fazer, conforme guias da Unimed, para comprovar o bom estado de saúde para a realização da cirurgia. Todos os fatos aqui narrados são comprovados pelos documentos anexos, bem como serão comprovados por provas testemunhais. Então eu vou voltar aqui no processo
que tem uma página aqui do laudo médico que fala exatamente o atestado médico, né? Atesto para os devidos fins que a paciente citada sofreu fratura da patela direita em 30/4/2023. Então, foi a fratura da patela direita. Okay? Foi submetida a tratamento conservador inicialmente, né? Por quê? Fratura de patela, inicialmente você pode fazer uma abordagem conservadora, evoluindo com consolidação da fratura. Apresenta limitação da flexão do joelho direito como sequela. Então, o tratamento conservador, ok, é recomendado, adequado. Mas ela evoluiu, então, com uma sequela no joelho direito, necessitando de liberação desse joelho de forma artroscópica. Então, seria necessária a artroscopia. E infiltração com ácido hialurônico. Beleza, então vocês estão aqui acompanhando um transtorno causado, mais do que um transtorno, né, um dano causado à consumidora por defeito de prestação de serviço. O Shopping Iguatemi apresentou então a contestação. E na contestação é interessante que os advogados do Shopping Iguatemi tentaram pegar um errinho material que houve aqui no laudo médico, um erro material, e colocar como se não tivesse sido fidedigno o relato da consumidora. Mas vocês vão ver que foi um erro material, né? Vamos lá. Quero abrir então a contestação aqui para a gente dar uma lida. Contestação, lembrando, é a peça processual de defesa. Tá? Perfeito. Então, agora o shopping que apresenta, né? Shopping Centers Iguatemi. Lá nas suas argumentações, eles escrevem assim: nesse sentido, é importante registrar que a parte autora não apresenta documento algum que confirme que ela veio a ser atendida. Tudo bem, meu querido? Que ela veio a ser atendida após sair do estabelecimento. Claro que tem. E vocês vão ver que tem. Mas eles se aproveitaram de um erro material de desatenção do médico para falar que não tem nada que comprove. Mas comprova, vocês vão entender daqui a pouco. Em 30/4/22, a promovente foi atendida pelo Corpo de Bombeiros após um acidente nas dependências do shopping center. Na ocasião, foram prestados todos os socorros, vindo a promovente a ir embora sem qualquer necessidade de ambulância, conforme se verifica abaixo. Aí tem aqui um relatório de atendimento. Tá bom, você pode sofrer. E é muito comum isso, tá? Em casos de fratura, o paciente sofre a fratura, mas não percebe no momento. Talvez aí, pelas circunstâncias do fato ou pela característica da fratura, ele não, tô bem, é liberado. Depois que vai se descobrir que teve a fratura. Mas aqui tem um relatório de atendimento, eu vou ler aqui, olha. Referente ao atendimento da senhora Adriana Lima Chaves, ocorrido no dia 30/4/2022, declaramos que a mesma foi, mesmo não é pronome, viu gente? Então deveria ser assim, ó, declaramos que ela, né? Mas declaramos que a mesma foi trazida e acompanhada por equipe do Corpo de Bombeiros e pelo seu acompanhante, acolhida em nosso ambulatório com queixa de dor em membro inferior direito após escorregão e queda da própria altura. No momento, a senhora Adriana apresentava-se consciente e orientada, verbalizando eupneica, ou seja, o que é eupneica? Ela não está dispneica, ela está respirando normalmente. Tá? Eupneica e confortável em ar ambiente, saturando a 98% e com pressão arterial de 120/80 miligramas de mercúrio. Milímetros de mercúrio, aliás, miligramas não, milímetros de mercúrio. Então, pressão arterial aqui, nesta medição normal, né, adequada, apresentando apenas edema, ou seja, inchaço, e dor no local da lesão. Por orientação do médico nosso central, foi realizada a aplicação local de gelo e de anti-inflamatório gel. Ok. Após esses cuidados iniciais, a paciente apresentou melhora do quadro clínico e foi orientada a procurar serviço de traumatologia para a realização do exame de imagem para obter o real diagnóstico. Sem mais, certo que cumprimos com o nosso propósito de atender o chamado e serviço do Shopping Iguatemi com presteza, respeito e eficácia. Tudo bem. Isso aqui não exime o Shopping Iguatemi da responsabilidade de reparar os danos causados à consumidora. Mas ok, prestaram atendimento, tá certo. Aí eles prosseguem aqui na contestação. Após o atendimento realizado, a promovente nunca mais veio a contactar o estabelecimento. Curiosamente, no dia 1º de setembro de 23,
mais de 1 ano e 4 meses. Mais de 1 ano e 4 meses após o incidente, a promovente ingressou com ação alegando que, um dia após o incidente, teve de ir ao hospital e constatou que teve a patela fraturada, tendo de passar por intenso tratamento e procedimento cirúrgico. E daí? Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor garante aos consumidores 5 anos como prazo prescricional para ingressar ação que tenha a ver com reparação por dano causado por defeito de prestação de serviço. Então ela ingressou 1 ano depois, não tem problema, ela poderia ter ingressado até 5 anos. Perfeito. Ocorre que a documentação trazida aos autos traz outra perspectiva dos fatos narrados. Aí aqui, olha só o que o shopping faz. Não existe qualquer documento nos autos que indique atendimento médico nos dias 30/4/2022 ou 1º/5/2022, o que diverge das alegações constantes na exordial ou na inicial. Tem sim, shopping Iguatemi, tem sim. O que vocês fizeram, e eu vou mostrar que tem, o que vocês fizeram foi uma maldadezinha aqui. Porque vocês sabem que houve um erro material na hora do médico produzir o relatório médico. Eu vou provar o porquê, vamos lá. Depois eu volto aqui. Tá, deixa eu só terminar aqui. Então eles debatem aqui, eles rebatem, na verdade, os argumentos trazidos na inicial e eles pedem pelo julgamento da improcedência dos pedidos. Então, requer a extinção do processo sem resolução do mérito. Eles falaram que esse caso era necessário perícia e no rito do juizado especial não se engloba perícia, mas aqui os dados documentais trazidos aos autos são suficientes. E eles pedem que sejam, então, julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tá, então vamos lá para mostrar para vocês que o shopping Iguatemi, na verdade, está fazendo aqui não é muito legal. Tá certo, faz parte do trabalho da defesa, mas assim, vejam só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou abrir na inicial os documentos médicos que foram juntados aqui, e tem um dos documentos que sim, de fato houve um erro, é no receituário, atestado médico. Escreveram assim, ó, o médico Pedro Barreira. Atesto para os devidos fins que a paciente citada sofreu fratura de patela direita em 30/4/2023. Isso é um erro. Ela sofreu em 30/4/22. Ah, bem menos. Você, depois de ter feito muitas reportagens de defesa do consumidor, você sempre sai em defesa do consumidor. Você não estava lá para saber. Não precisa. Vamos lá, vamos olhar aqui embaixo. O médico datou o laudo Fortaleza, 21 de março de 2023. Ué, ele datou como 21 de março de 2023, dizendo que ela tinha sofrido uma patela numa data futura? Não, então é um erro. Um erro aqui na hora dele digitar. Opa, tudo bem? Houve um erro na hora de digitar o laudo. Ele queria digitar 30/4/22 e digitou 30/4/23. A prova disso é que quando ele foi datar o laudo, ele datou como 21 de março de 23. Então não teria como ele estar falando sobre um evento futuro. Então foi um erro material. Mas os advogados do Shopping Iguatemi, opa! Tá. Não, mas foi comprovado sim. Então, agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vocês já sabem aí quais são os procedimentos de um processo civil, né? Principalmente o rito de dado especial, que a gente traz muitos casos aqui. Vamos assistir juntos a audiência de instrução e julgamento e depois eu volto com a decisão judicial. Seguindo então, senhor José Gabriel, o senhor me escuta bem? Sim. Senhor José Gabriel, o senhor pode falar aqui para o juízo, para ficar registrado, qual sua nacionalidade? Português. Certo. Tá, então é um cidadão português. Se ele fosse de um país que não falasse língua portuguesa, seria necessário o intérprete juramentado aqui. É um tradutor, né? Intérprete juramentado. Lembrando, essa audiência, então, a juíza está no canto superior esquerdo, e aqui é uma juíza leiga, eu vou explicar para vocês daqui a pouco que é um juiz leigo. A testemunha, o senhor José, está no canto superior direito. Abaixo do senhor José, a senhora Adriana, que é a autora da ação. E no canto inferior esquerdo, a advogada do Iguatemi. Então, aqui provavelmente o doutor Tiago deve ser advogado da senhora Adriana. Eu, preposto, Matheus Feitosa, deve ser preposto do
do shopping, ou uma dessas pessoas aqui são prepostas do Iguatemi. Vamos assistir aqui. Ah, tá. Juiz leigo. O que é o juiz leigo? Juiz leigo é um advogado que presta um concurso para ser um auxiliar da justiça. Então, ele vai atuar como juiz de um processo, um mandato que geralmente dura aí 2 anos, com mais uma recondução, mas ele não é o juiz togado, então ele não é um magistrado, ele não fez um concurso para a magistratura. É um advogado que faz um concurso e atua como juiz nos processos aqui do juizado especial, né, com mandato de 2 anos com recondução, geralmente. O senhor tem amizade íntima ou inimizade com as partes? Não, tenho amizade com a doutora Adriana. Desculpa, o senhor pode repetir, que cortou para mim? Falhou aqui, parece o áudio. Vamos lá. O senhor pode repetir a sua resposta? Não consigo ouvir a sua pergunta. Eu estou perguntando ao senhor se o senhor é amigo íntimo da Adriana. Não, sou só um amigo comum. Um amigo comum, conheci a Adriana através de uma amiga namorada do meu irmão, e apresentou-me a Adriana, e quando estive em Fortaleza, combinei beber um café com a Adriana no Iguatemi, foi quando aconteceu o acidente. Ok. O senhor tem algum parentesco com a Adriana? Não. Tá. O senhor tem algum interesse na causa? Não tenho interesse nenhum na causa. Tá. Doutora Renata, a senhora tem alguma Só que se contradita faça diante justiça, da... só mais nada. Ok. Doutora Renata, a senhora tem alguma contradita diante das informações passadas por ele, pelo senhor José? Juizado especial é um lugar onde tudo pode acontecer, acontece de tudo. Essa pergunta da juíza aqui eu não acho adequada, né? Enfim, imagine, quem tem que fazer a contradita é um ato do advogado, se ele quiser fazer ou não. O juiz ele qualifica a testemunha, tem o compromisso da testemunha e passa para as perguntas. Por quê? Porque tem o evento aqui, o Instituto da Preclusão. O juiz não pode falar assim, vai precluir, olha, você quer... E mais, se ela pergunta, você vai querer contraditar diante das alegações? Se a advogada pensar, ela fala assim, então, sim, quero contraditar. E aí a juíza, então, pelo que eu entendo, já vai deferir a contradita e não vai ouvir o senhor José como testemunha, mas como informante. Então, acaba que, no meu sentimento, a juíza está meio que ajudando a outra parte, né? Ela não pode fazer isso. Você quer contraditar diante dessas alegações aqui? Você vai querer contraditar? Não. Vamos ver se a advogada vai contraditar ou não. Ele está dizendo que não é amigo íntimo da parte, que não tem nenhuma relação, não tenho como contraditar. Agora, ele sabe que se ele estiver mentindo, isso vai dar problema para ele. Eu só queria deixar isso consignado. Sim, então, eu vou fazer a pergunta. Então, não há contradita. Ela insiste. Eu vou refazer a pergunta. Então, não há contradita. Não há, juíza. Não há. E a senhora não deveria nem estar fazendo essa pergunta. Imagina. Mas tá, juizado especial é o lugar que tudo pode. Senhor José, na condição de testemunha, o senhor presta o compromisso de responder apenas a verdade do que sabe e do que lhe for perguntado sob pena de falso testemunho? Certo. Vou começar então a fazer as perguntas do juízo para o senhor. O senhor veio ao Brasil no ano de 2022? Não ouvi a pergunta. O senhor esteve no Brasil em que ano, a última vez? Estive no Brasil em 2020, estive em 2021, estive em 2022. Eu tenho uma filha brasileira, de vez em quando eu vou ao Brasil ver a minha filha. Certo. Em 2022, o senhor veio em que mês? Não me recordo, não estou recordado. Não estou recordado qual foi o mês. São tantas viagens que eu não recordo. O senhor vem mais de uma vez durante o ano? Sim. Às vezes, tem vezes durante o ano que como eu lhe disse, eu tenho uma filha. Tem alturas durante o ano que eu vou 3, 4 vezes ao Brasil. O
senhor se recorda qual foi o mês em que aconteceu o fato da senhora Adriana cair dentro do shopping? Sim, senhora, eu estava ao lado dela quando ela caiu. Estava sorvete no chão, o shopping estava lotado, a gente não reparou no sorvete, ela escorregou e bateu os... Certo, eu perguntei qual mês. O senhor lembra qual mês? Não sei qual é o mês, assim de repente não me lembro o mês. Tá. De repente não me lembro o mês. A senhora Adriana, ela caiu depois de ter batido em alguma coisa? Como foi? Me conte. Não, ela ia andar normal, o chão estava com sorvete, ela escorregou e bateu com o joelho no chão. Olha, eu se fosse o advogado da causa aqui, esse vídeo eu estou fazendo como jornalista, obviamente. Mas se eu fosse o advogado da causa, eu usaria o pela ordem aqui. Falaria, pela ordem, excelência, a senhora está induzindo a testemunha. Por quê? Porque o juiz não tem que perguntar isso. Ela bateu em alguma coisa, porque induz a testemunha a falar bateu ou não bateu. Não, o juiz pergunta o seguinte, o que aconteceu? O que o senhor lembra dos fatos? No final, ele não pode induzir a testemunha. Não bateu em nada. Ela caiu por simplesmente e bateu com o joelho no chão porque o chão estava todo sujo de sorvete. E não limparam. Era possível ver que o chão estava sujo de sorvete? Como a doutora sabe, o sorvete quando cai derrete-se, né? Então aquilo já estava mais sorvete e água do que outra coisa. Mas não era possível ver assim que estava ali um pedaço de sorvete no chão, né? Via-se que o chão estava ali meio coisa. E ela só quando escorregou é que viu que era sorvete. Mas a minha pergunta é assim, se quando você está caminhando no corredor do shopping, se você consegue ver distante que lá está sujo. Não se consegue ver. Não se consegue ver até porque na altura que a gente estávamos a caminhar, estávamos a conversar, ela estava a conversar comigo, eu a conversar com ela, claro que ela não está a olhar para o chão, não é? Nem viu onde é que estava a pôr os pés. Certo. Quando ela caiu, ela foi socorrida por mais alguém além do senhor? Tem uma loja de frente mesmo que fica no primeiro piso do shopping. O corredor tem uma parte toda, parece uma varanda. Tem uma loja que foram as atendentes da loja que socorreram, deram-lhe uma cadeira para ela sentar, deram-lhe um copo de água e depois apareceu o socorrista passado uns 5 ou 10 minutos, apareceu o socorrista do Iguatemi com uma cadeira de rodas que levou ela para o ambulatório. Pessoal, as pessoas adoram exaltar juízes e em detrimento de advogados, mas olha como juízes também podem ter uma técnica ruim. Está nos autos, consta nos autos, um documento produzido pelo próprio shopping do socorro à senhora Adriana. Essa pergunta aqui da juíza não tem a menor relevância. Ah, mas alguém socorreu? Se a testemunha falasse assim, não socorreu. Tem um documento nos autos falando que houve o atendimento. Então é uma pergunta sem a menor pertinência. Então as pessoas gostam de gongar advogado, né? Advogado fazendo perguntas sem pertinência. Tem muito advogado também que faz perguntas sem pertinência nenhuma, mas juízes também fazem. A senhora Adriana, ela se machucou no rosto? Ela se machucou em que parte do corpo depois da queda? Ela depois da queda foi no joelho, foi a parte da perna, acho que é a perna direita dela, que ela machucou. Naquele foi momento a parte toda do joelho. Naquele momento em que ela caiu, ela sangrou ou só bateu? Teve corte? Não, sangrar não sangrou, mas ela ficou com muita dor, estava com muita dor forte. Ela bateu o rosto, ela bateu outra parte do corpo além do joelho? Não, ela bateu o joelho. Bateu o joelho. Eu não consigo. Eu tenho que aproveitar, né? Porque esse momento é um momento para ser didático também. Vamos lá. Objeto da ação. Qual é o objeto da ação? Indenização por dano moral e material causado por uma queda no shopping center. Certo? Então você tem que apurar a responsabilidade do shopping. A responsabilidade do shopping vai ser apurada na medida de que falhar na segurança para com o consumidor. Não
isolando a área, não informando sobre aquele evento ali. E qual é o dano? Estou fazendo a análise do nexo de causalidade, tá? E qual é o dano? Fratura no joelho e... isso, a fratura na patela, na verdade. As perguntas, tanto do juízo quanto dos advogados, devem ter relação com esses eventos. Perguntar se machucou o rosto, se machucou o nariz, se machucou as costas, isso está sendo discutido nos autos. Nos autos está sendo discutida uma fratura na patela do joelho direito e a ausência de sinalização. São perguntas completamente descabidas. Absurdas, inclusive. O joelho, e conforme ela escorrega, ela ampara-se com as mãos e consegue amparar com a mão, mas bate o joelho e bate com a bunda no chão. Certo. Lá naquele local onde ela caiu, tinha algum aviso sobre o fato de ter um chão escorregadio? Não tinha. Alguma Não tinha. placa de desvio, depois vai ser limpo, alguma coisa desse tipo? Não tinha aviso nenhum, não tinha. É comum a gente ver nos shoppings quando há alguma coisa, ou o chão está molhado ou lavado, põe uma placa, mas ali não tinha placa nenhuma. Não tinha aviso nenhum a dizer que estava lá o sorvete. Tá, depois que ela foi socorrida pelo pessoal do shopping, vocês foram para casa? O áudio do seu José Arimatea Já está fomos para aberto. casa, ela foi para a casa dela. Pronto. Ela foi para a casa dela e depois eu sempre em contacto com ela através do WhatsApp e ela estava-se a queixar que estava com muita dor, e depois acho que depois daí ela foi para o hospital. O senhor chegou a acompanhá-la ao hospital outra vez? Não, cheguei a ir ao hospital depois dela lá estar com a filha dela, eu liguei-lhe. E como andava em Fortaleza e estava quase sem fazer nada, porque já tinha estado bastantes horas com a minha filha, fui lá ao hospital ver a Adriana. Lá no hospital ela estava... Nem sabia onde é que era o hospital. Qual era o hospital? Unimed. E lá no hospital ela estava internada? Ela fez algum procedimento? O senhor sabe me dizer? Ela estava lá dentro na sala, fiquei cá fora a falar com a mãe dela, porque como a doutora sabe, só um acompanhante é que pode entrar dentro do hospital, não é? E estava lá a família, claro que tem que entrar a família, não eu, que eu sou amigo da Adriana, não é? Foi a família. Ela fez alguma cirurgia? Naquele dia não. Naquele dia não fez cirurgia nenhuma. O senhor tem conhecimento se ela fez cirurgia depois? Não sei, mas acho que sim. Depois pouco falei com ela e a gente fala algumas vezes pelo telefone, eu só lhe pergunto se ela está bem do joelho, ela diz que sim, mas acho que sim, que ela teve que fazer alguma cirurgia ao joelho. Para as dores que ela tinha e para aquilo que ela se queixava. Acho que a lesão era grave. O senhor sabe E da ela vida fez da senhora... fisioterapia. Diga. Eu quero saber se o senhor sabe Diga. da vida da Não entendi a Adriana. pergunta. Eu quero saber se o senhor sabe da vida da Adriana, se ela é casada, se ela tem filhos. O senhor tem conhecimento? Ô, bicho, isso aqui não é possível, que isso aqui é uma... Qual a pertinência da pergunta? Eu quero saber se o senhor sabe da vida da Adriana. Se ela é casada, se ela tem filhos. Qual a pertinência dessa pergunta para esse processo? A pertinência da pergunta poderia ser da advogada que queria contraditar e não da juíza. Ah, não, bem, mas é porque no processo fala que a Adriana mora com 2 filhos sozinhas e aí ela teve que ir para o hospital e os filhos não puderam acompanhar. Qual é a relevância disso para o dano moral e o dano material que ela teve? Um processo judicial não pode virar uma fofoca, gente. Entende? A gente vê muito isso na medicina também. A anamnese não pode virar fofoca. O paciente chegou lá na sua frente e ele está queixando que ele está com dificuldade respiratória. Certo? Ô, doutor, eu estou com dispneia, dificuldade de respirar. Você não vai perguntar para essa pessoa se ela se casou em qual ano. Qual que é a relevância disso?
Tô com uma dispneia, tá, mas você se... Ah, mas já, enfim, sei lá, você gosta de comer alface? Vira fofoca, sabe? Um processo não é fofoca, processo... Tá, vamos lá. Comenta acerca disso? Ela tem 2 filhos. Ela é casada? Tem 2 filhos, um deles inclui... Não, acho que a doutora Adriana é de... O senhor sabe Ela é com quem que divorciada. ela mora? Acho que ela mora com os filhos. Acho que é isso, que ela mora com os filhos. O senhor sabe dizer se a senhora Adriana fez outro tratamento além da cirurgia? Olha, das poucas vezes que eu falei com a Adriana pelo telefone depois do acidente, sei que ela estava a fazer fisioterapia, andou bastante tempo a fazer fisioterapia, porque a lesão dela foi grave. Essa fisioterapia, o senhor sabe dizer se a senhora Adriana fez pelo plano de saúde, se ela gastou dinheiro? Isso já não sei dizer, doutora. Isso já não sei dizer. Isso são sabe coisas que eu dizer já se não sei ela... dizer. Tá bom. O senhor sabe me informar se ela se ela contratou alguém para cuidar dela durante esse tratamento? Ô, gente, vocês têm que acessar esse processo. Tudo isso está nos autos em documentos, certo? Documentos. E sabe como você questiona um documento nos autos? Através de impugnação de documento. Tem nos autos desse processo o recibo da fisioterapeuta, tem nos autos desse processo o recibo da cuidadora. Eu não estou entendendo a razão dessas perguntas. Me parece que a juíza está agindo quase que como uma advogada da parte adversa que está fazendo impugnação de documentos. Tem aqui nos autos esses documentos aqui da fisioterapeuta, mas só sabe se é verdade isso aqui, porque eu vou impugnar esse documento. Quando a gente fala que juizado especial é juizado infernal, aí vocês reclamam da gente. É porque essas coisas acontecem. Deve ter contratado uma fisioterapeuta para acompanhá-la, não é? Tá. Deve ter contratado. O senhor conversava com a senhora Adriana de quanto em quanto tempo depois dessa cirurgia, dessa queda? Converso. É frequente eu falar com ela até pelo Messenger, pelo WhatsApp. Falo bastante com ela. Nessas conversas É que o senhor tem com... Tá, nessas conversas que o senhor tem com ela relatou, está passando por uma situação difícil, seja de forma financeira, seja de forma mental? Eu acho que passar por alguma situação difícil só se for de saúde, porque acho que financeira, acho que não, que ela não tem esses problemas financeiros, até porque ela é formada, é uma pessoa formada, que eu saiba, né, que a gente falamos muito, até acerca da minha profissão e da profissão dela. Acho que ela é uma pessoa que ganha bem, eu acho que ela não tem dificuldades financeiras. Tem mais perguntas pelo juízo. Vou encerrar Sem a mais gravação. perguntas pelo juiz. Vamos ver se a advogada vai perguntar mais alguma coisa. Não teve. Ô, gente, olha só. Volta aqui. A responsabilidade aqui, ela é objetiva, artigo 14. O dano moral aqui, a gente poderia dizer até que ele é in re ipsa. Por quê? Porque ele causou a queda causou um acidente, uma fratura que incapacitou a pessoa. Você perguntar se gerou um sofrimento mental a pessoa, talvez para afastar o dano moral, é no mínimo estranho, porque se a resposta da testemunha fosse não, ela leva a vida sorrindo e alegre, então o dano não é indenizável e a fratura? Vamos voltar, vamos ver qual foi a decisão judicial nesse caso. Pois bem, assistimos à audiência de instrução e julgamento e agora eu vou ler para vocês, resumidamente aqui, a decisão judicial. Qual foi a decisão, certo? O juiz faz uma
ele faz um relatório sobre os casos, e depois ele, já no dispositivo, ele fala assim, ó, aliás, não, antes do dispositivo, vamos voltar, tem argumentação boa aqui que o juiz usa, já no mérito, né, ele escreve assim, olha, é pouco plausível a inexistência de câmeras de monitoramento no local do acidente, ou seja, um shopping, não é possível que não vai ter câmeras de monitoramento. O réu poderia ter apresentado tais provas para afastar sua responsabilidade, demonstrando, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá? Eu vi você já no YouTube. Ah, prazerão. Valeu, viu? Valeu. O réu poderia ter apresentado tais provas para afastar sua responsabilidade, demonstrando que a autora não escorregou em sorvete, mas sim caiu por outros motivos, tal como a falta de cautela, conforme sustentado pela defesa. Entretanto, não produziu tais evidências. Ou seja, shopping, vocês estão alegando aí que ela caiu, não foi por causa de sorvete que estava ali derramado? Cadê as provas? Vocês poderiam apresentar as câmeras? Por que vocês não apresentaram? Ah, entendi. Certo é que não se trata de uma prova excessivamente onerosa ou impossível de ser produzida, mas de um elemento acessível que poderia esclarecer os fatos. A ausência dessa prova indica desinteresse do demandado, ou seja, do Shopping Iguatemi, que sequer se manifestou sobre esse ponto. Destarte. Sabe o que significa destarte? Destarte é uma junção destarte, desta arte, deste modo, consequentemente, assim sendo. Pode-se falar destarte ou dessarte também, né? Então vamos lá. Destarte. Ficou comprovado que o incidente ocorreu devido à responsabilidade da reclamada, que falhou em sinalizar adequadamente que o pavimento estava molhado e escorregadio, fato confirmado pela testemunha autoral, não cumprindo seu dever de fornecer informações claras e completas, artigo 6º do CDC, né? Tal omissão comprometeu a segurança e integridade dos clientes, que deveriam ser protegidos em suas condições de segurança. Mais adiante, restou demonstrado que a acionante sofreu lesões físicas graves em decorrência do incidente, tendo inclusive fraturado a patela do joelho, necessitando até mesmo de cirurgia após alguns meses do acidente, consoante documentos de detal. Destarte, novamente. O CDC, em seu artigo 14, parágrafo 1º, define que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança para o consumidor. A norma prevista em tal artigo é clara, traduzindo a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade que não tem que se apurar o elemento subjetivo culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pela falta na prestação do serviço e dever de informação. Assim, tal situação ultrapassa a esfera do mero dissabor do cotidiano, resultando em transtornos e frustrações e em abalo moral passível de reparação. Então, o juízo entendeu o seguinte, no dispositivo: pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora e condeno a promovida a indenizar a parte autora a título de reparação por dano moral no valor de indenização de R$10.000, acrescido de correção monetária, e tem correção, tem juros, fica coisa boa aqui. E também condeno a promovida, ou seja, o shopping, a ressarcir a autora no valor de R$11.362 por dano material, né? Os gastos que ela teve lá em função do acidente, também tudo corrigido, tá certo? Então vamos lá, 10 mil de indenização por dano moral, mais 11.362 por dano material. Então, R$21.362, todos esses valores devem ser corrigidos, tá ok? Então essa foi a sentença de primeiro grau, né? Juizado especial lá de Fortaleza. Então, pessoal, vocês que trabalham aí, lojas, supermercados, shoppings, o piso se molhou, vocês têm que imediatamente vir e colocar aquela placa de segurança, que inclusive a placa, ela é até inglesa, tem o trecho em inglês também, que é o padrão, que é wet floor, ou seja, piso molhado, tem que se colocar. Não colocaram a placa, tiveram que pagar aí R$21.000 e pouco. Vão ter que pagar, né? Porque o processo, a sentença é recente. A sentença é desse ano ainda. Então, o que vocês acharam de mais esse caso para a Bem Mentes TV? Lembrando que esse quadro é da Bem Mentes TV. A Ronda do Consumidor também é um quadro da Bem Mentes TV. E nós estamos trazendo aí mais outros quadros
para que vocês tenham cada vez mais informações. Então, estamos de frente a um shopping, não é o Shopping Iguatemi, mas só para compor aqui o cenário. Bem Mendes para Bem Mendes TV.